Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo as minhas operações e análises desse domingão. Grade gigantesca, como vocês conhecem, tá, minha tropa? Gigantesca mesmo, separei 13 jogos para vocês nesse domingão. Vou trazer naquele padrão que vocês conhecem, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operações simples e bilhetes personalizados, beleza? Única coisa que eu peço para fortalecer o meu trabalho, o tempo que eu me dedico aqui para analisar os jogos para vocês, é o like, tá? É totalmente gratuito, não vai cair o seu dedo. O like não morde, tá? Então é só você deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho caso você também queira receber os meus vídeos em primeira mão, beleza? Recados dados, hoje é direto e reto, grade grande, então bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos desse domingão. Bom, pessoal, vou passar de forma rápida aqui na planilha, tá? Mostrar o resultado da nossa sexta-feira. Sextou, não foi tão bom assim. Tá? Teve jogos bons e teve jogos não tão agradáveis assim. Primeiro jogo aqui foi o jogo do Al-Fateh e do Al-Hilal. Aqui no handicap a gente ganhou, mas cenário de escanteios e de cartões deu red. Dupla chance, resultado final a gente errou praticamente todos os jogos. Bizarro, tá? O jogo do Al-Ittihad era o favorito no meu ponto de vista. Perdeu por 1 a 0. Então a visitante ou empate deu red. E a vitória seca também, operação simples, deu red. Aqui casa vence a favor do Darmstadt contra o Bochum, tomamos red. O Atlético de Madrid perdeu por Las Palmas, outro red aqui. E por último aqui a gente tomou visitante ou empate, deu red porque o Mirassol venceu o Sport. Então todos os cenários de indicação dupla chance ao resultado final a gente tomou red, tá bom? Cenário de undergoals foi bom, o jogo do Bolonha e da Lazio bateu, inclusive fazia parte do bilhete, o bilhete pronto bateu, tá? Pelo menos uma notícia boa nessa sexta-feira para vocês poderem tomar uma breja. Beleza, tropa? É isso aí, direto e reto. Quem quiser com mais calma olhar a planilha e os palpites, o link tá na descrição, vocês conseguem olhar todos os resultados que aconteceram nessa sexta-feira. Eu não vou demorar muito porque a grade tá grande e a intenção é que o vídeo fique o mais rápido possível para vocês. Então bora lá, vamos analisar os jogos desse domingão. E abrindo a nossa rodada desse domingão, separei o jogo do Verona versus o Monza. Cotação 3,30 para o Verona, contra o mod 2,25 ao Monza. O Monza vem um pouquinho melhor classificado, se eu não me engano tá em 10º, e o Verona tá lá embaixo, em 16º. A situação do Verona não começou muito bem nessa temporada, é uma equipe que nas outras temporadas até apresentou um bom futebol, mas tá complicado. Se a gente olhar o desempenho deles em casa, é aqui, ó, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As 2 derrotas foram para equipes fortíssimas, que foi o Atalanta e a Napoli. A gente tem que considerar, venceram a Roma e o Bolonha, empataram. Já o Monza aqui, 23 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Pegou equipes fortes também, pegou a Inter, o Atalanta, a Lazio, o Sassuolo, que não tá bem, e pegou a Roma. Se a gente olhar aqui na classificação, o Monza em 10º, como eu falei, 10 jogos, marcou 9 gols e sofreu 9. Já o Verona em 16º, de 10 jogos, venceu apenas 2, marcou 6 gols e sofreu 12. Para mim, todos os critérios se encaixam para under goals. A média de gols das equipes é baixíssima. O Monza, por mais que esteja melhor classificado, vai jogar fora de casa. Então não vejo um jogo para muitos gols. O que eu vou trabalhar aqui com vocês é o menos de 3,5. Vamos ver só a cotação para menos de 3,5. Odd 1,29 para bilhete personalizado. Dá para montar com uma dupla ou tripla, bem bacana. Operação simples. Pela relevância do jogo para o Verona, que eles precisam muito vencer, eu vou trabalhar uma dupla chance. Dupla chance aqui pode acontecer, tá? Eu não vou operar a favor do favorito. Eu vou ir na zebra, embora o Verona jogue em casa. A cotação 1,70 aí na dupla chance ao Verona, tá? Pra mim, eles podem pelo menos arrancar um empate jogando em casa, precisam muito dessa vitória. Então, uma dupla chance tem um certo valor, mesmo que a equipe não venha bem. Eu botaria um dinheirinho, um troco do pão nessa dupla chance, tá? Pra mim, tá bacana com uma odd 1,70. Para escanteios, o Verona tem uma média de 3,1 e o Monza 3,1 também. Jogo para mim para under escanteios, eu vou para menos 13. Já para cartões, 2.2 do Verona contra 2.1 do Monza. Aqui eu vou de ambos levam um cartão. Acredito que pelo menos um cartão de cada lado aconteça. Quem quiser se arriscar um pouco mais, pode fazer um handicap mais de 0.5 cartões para o Verona. Eles têm que sofrer mais cartões ou a mesma quantidade. Vamos agora para a Premier League, porque o Nottingham enfrenta o Aston Villa às 11 horas da manhã. Cotação 4,20 para o Nottingham, contra o mod 1,85 ao Aston Villa. O Aston Villa da temporada passada para essa melhorou bastante, hein? Consideravelmente. Se a gente olhar a classificação, eles estão em 5º. 10 jogos, venceram 7, muito bom. Marcaram 26 gols em 10 e sofreram 14. Já o Nottingham vem mais abaixo aqui em 16º. 10 jogos, venceu apenas 2, marcou 10 e sofreu 15. Eu não vou me expor em resultado final nenhum dos dois, porque o Aston Villa joga fora de casa. O que eu gosto de trabalhar aqui é mais de 1,5. Do Nottingham em casa, os últimos 4 de 5 jogos deu mais de 1,5.
E fora do Aston Villa, em 4 de 5 também aconteceu. Então vou trabalhar mais de 1.5 gols, tá? A cotação aqui, 1.25. Para bilhete personalizado, eu faria. É isso aí que eu vou indicar para vocês. Operação simples, eu não vou me expor. Já para escanteios, o Nottingham tem uma média de 3.4 e o Aston Villa 5.5. Eu vou trabalhar menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, o Nottingham 2.3 e o Aston Villa 1.7. Eu vou num handicap mais de 0.5 para o time da casa. O Nottingham tem que sofrer mais cartões ou a mesma quantidade. Vamos agora para nossa queridinha Bundesliga, competição que sai gol pra caramba. O Wolfsburg enfrenta o Bremen, jogo às 11h30, cotação 1,70 para o Wolfs. Eu vou falar para vocês, odd bem interessante para ao vivo, tá? Contra uma odd 4,33 aí para o visitante, que não vem tão bem na classificação. Se a gente observar aqui, ó, o Bremen vem em 12º, 9 jogos, venceu apenas 3, não tá bem, perdeu 6, não empatou. Marcou 14 gols em 9 e sofreu 18. Já o Wolves em 9º, 9 jogos, 4 vitórias e 5 derrotas. É uma equipe que também não tem uma certa confiança, hein? Talvez para dar uma garantida dupla chance ao Wolves, porque eles vão jogar em casa, é uma equipe que está um pouquinho melhor, vem se recuperando pelo menos, tá? Pela Pokal venceram o RB Leipzig por 1-0, então surpreendeu. 24 vitórias na race e uma derrota, só perderam para o líder, que é o Bayer Leverkusen, e o Bremen fora de casa 24 derrotas, uma vitória. Eu sou obrigado a trabalhar uma dupla chance ao Wolves, tá? Equipe mandante. Odd 1.24 para bilhete personalizado, é isso aí. Operação simples, de preferência, levem para ao vivo, odd 1,70 para fazer a favor do mandante. Caso realmente eles estejam jogando bom futebol, aí vocês levem para ao vivo e busquem essa cotação aí acima de 1,70. Para escanteios, o Wolfsburg tem uma média de 4 cantos e o Bremen 2.8. Eu vou para mais de 6 pela relevância do jogo, é meio que confronto direto, as equipes precisam de pontuação, então na maioria dos confrontos também aconteceu, eu vou para mais de 6. Já para cartões, o Wolves tem uma média de 2 e o Bremen 2.8. Eu vou para menos de 7 cartões na partida. Vamos agora para a Superliga da Dinamarca, porque o Randers enfrenta o Copenhague. Copenhague líder aí da competição, primeiro colocado, e o Randers vem um pouco mais abaixo. Odd 1,73 ao Copenhague, contra o odd 4,50 ao mandante. Aqui mesma coisa do jogo do Wolves, levem para o ao vivo para buscar uma operação simples ao Copenhague. Eles fora de casa. Vem bem, tá? Vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Randers aqui vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, também vem bem, tá? Se a gente olhar na classificação, aqui já muda. O Copenhague é o líder, 13 jogos, venceu 9, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 28 gols em 13 e sofreu 15 gols. Já o Randers aqui, em 8º colocado, 13 jogos, venceu só 3, empatou 5 e perdeu 5. Marcou 15 gols em 13 e sofreu 25. Operação simples, como eu falei, levem para ao vivo. Agora, para indicação de bilhete personalizado, eu vou trabalhar mais de 1,5. Acredito muito que aconteça, tá? A cotação 1.22. Se a gente olhar aqui em casa e fora, aconteceu na maioria dos jogos mais de 1,5. Em 2 de 5 do Randers aconteceu, mas vai pegar uma equipe muito ofensiva, que é o Copenhague. Fora o Copenhague, o mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 jogos. Então tá aqui, tá? Mais de 1.5 gols é o que eu vou buscar nesse jogo. A cotação 1.22, para mim tá bacana. Para escanteios, o Randers tem uma média de 4.2 e o Copenhague 4.6. Eu vou trabalhar mais de 6 escanteios na partida. Para cartões, o Randers 2.1 e o Copenhague 1.8. Eu vou num handicap mais de 0.5 para casa. Eu já expliquei os critérios aí para dar green, beleza? Quem não assistiu os primeiros jogos, volta lá que tem também esse handicap, vocês vão entender para dar green ou red nessa operação, tá? Handicap mais de 0.5 para o time da casa em cartões. Caso libere também, né? Nem sei se algumas casas vão liberar esse cenário de cartões aqui nesse jogo. Nosso próximo jogo é pela Eliteserien na Noruega. O Stabæk enfrenta aí o Bodø Glimt. Cotação 5,50 ao mandante contra um odd 1,55 ao Bodø Glimt, líder da competição. Equipe muito mais ofensiva, a race deles fora de casa vem de 2 vitórias e 3 empates. Aqui do Stabæk em casa vem de 3 derrotas e 2 vitórias. É uma equipe que perto do Bodø Glimt nem se compara. Se a gente olhar aqui a classificação, ó, como eu falei, o Bodø Glimt em primeiro, 26 jogos, venceu 19, marcou 69 gols e sofreu 34. Já o Stabæk vem aqui, ó, em 13º, 26 jogos, marcou 28 gols e sofreu 40. Eu vou trabalhar uma vitória seca ao Bodø Glimt, tá? Vitória seca para mim tá bacana, quem quiser buscar 1,55 no ao vivo vai valorizar, vai chegar a 1,70 dependendo se o Bodø Glimt demorar a marcar. Então é um cenário para vocês levarem para ao vivo, até no pré-live é uma cotação que me atrai. Então eu vou indicar esse cenário aqui tanto para operação simples quanto para bilhete personalizado, beleza? Para escanteios, o Stabæk tem uma média de 4.9 e o Bodø Glimt 6.7. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o mandante 1.1 e o visitante 1.8.
Caso libere o cenário de cartões aqui, eu faria menos 6. Menos 6 cartões no jogo. Vamos voltar para a Premier League, porque o Luton enfrenta o Liverpool às 13h30 da tarde pela rodada número 11. Cotação 12 para o Luton, que vem muito mal nessa competição. Acabou de entrar na Premier, na primeira divisão, e já tá tomando um sufoco aí, tá apanhando de todo mundo, tá? É o cachorro morto aí praticamente da Premier League, junto com outros times como o Burnley, como o Sheffield United, mas é uma equipe que vem bem mal. A cotação pro Liverpool vencer a 1,22. O Liverpool vem bem, se eu olhar na race aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, eles vêm de 4 vitórias e um empate. O Luton vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Em casa, mesma coisa. Já fora aqui, o Liverpool vem bem, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Classificação é muito superior o time do Liverpool. Em quarto, de 10 jogos, marcou 23 gols e venceu 7. Já o Luton aqui, ó, em 18º, 10 jogos, venceu apenas 1, marcou 9 gols e sofreu 20. Aqui eu vou indicar um handicap menos de 1,5 pro Liverpool. Eles têm que vencer o jogo por 2 gols ou mais de diferença, tá? Qual que é a cotação, Léo? 1,62. Aqui eu tô sem brincadeira. Aqui não vai ter bilhete personalizado, não. Aqui é operação simples. Ó, de 1,62 nesse handicap menos de 1,5 pro Liverpool. Eles têm que vencer o jogo por 2 gols de diferença. Vão ter que bater em cachorro morto. Tá? Aqui para dar head é só se realmente o Liverpool acontecer alguma coisa nesse jogo atípico do cenário que o Liverpool vem jogando. O Liverpool, como a gente viu ali, é um time bem ofensivo, vem marcando bastante gols. Então para mim faz sentido aí esse handicap menos de 1,5 para eles. Tá? Ó, de 1,62 eu vou aproveitar. Para escanteios, o Luton tem uma média de 6,8 e o Liverpool 5,6. Jogo para mim para mais de 7 cantos. Para cartões, 1,6 do mandante contra 2,1 do visitante. Jogo para menos de 7 cartões no jogo, eu acredito que possa acontecer. Vamos agora para a Série A da Itália. A Roma enfrenta a Lecce. Cotação em 57 para a Roma. É a favorita a vencer. Contra o Lecce aí a 6,50. O Lecce na classificação vem mais abaixo. Tá aqui em 11º. Mas ó, tão parelhos, tá? Vem aqui de 3 vitórias apenas em 10 jogos. Marcou 10 gols e sofreu 12. Já a Roma em nono. 10 jogos, venceu 4. Marcou 20 gols e sofreu 13. A média de gols da Roma é melhor. Tá? A média de gols da Roma é melhor. O que eu vou indicar aqui para vocês? Eu vou buscar um mais de 1,5. A Roma em casa, o mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 jogos. Eles vêm jogando bem em casa, tá? E fora o Lecce, vem aqui de 4 empates e uma derrota. O mais de 1,5 em 4 de 5 aconteceu. É o que eu vou buscar, tá? Prefiro buscar o cenário de gols aqui. A cotação tá bem bacana, 1,39. Para mim vale o risco e é o que eu vou indicar para vocês. Mais de 1,5, a odd 1,39. Para a operação simples, vitória seca, levem para o ao vivo a 1,60, já abriu na Betano. Lá no ao vivo vocês vão encontrar essa odd a 1,75, 1,80, se a Roma demorar a marcar. Tá? Então é um cenário também para a gente trabalhar aí, principalmente no ao vivo. Para escanteios, a Roma tem uma média de 4,7 e o Lecce 3,4. Eu vou indicar menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, a Roma 1,6 e o Lecce 2,8. Aqui eu vou no handicap menos de 0,5 para fora. O Lecce tem que sofrer mais cartões do que a Roma. Vamos iniciar agora a rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrenta o Internacional às 16 horas. Odd 2,20 aí para o Cruzeiro contra o odd 3,30 ao Inter. Situações aqui semelhantes das equipes, elas precisam dessa vitória. É um jogo relevante. Tá, ó, o Cruzeiro tá aqui na zona bem próximo à zona de rebaixamento, tá em 16º. Tá aqui nadando, quase se afogando. E o Internacional também não tá muito bem, não. Tá com 39 pontos. Tá bem próximo à zona também, tá? Em questão de pontuação. Por isso a relevância da partida. Eu vejo um jogo pegado, eu vejo um jogo parelho. Eu buscaria menos de 3,5 aqui, tá? O Internacional tem uma média acima de 1 gol por jogo, praticamente. E o Cruzeiro abaixo de 1 gol por jogo. E é uma equipe que sofre pouquíssimos gols também, ó. De 30, sofreu 25. Tem 3 aqui no saldo de gols. Já o Inter, menos 3. Eu sou obrigado a trabalhar um under aqui com vocês, tá, tropa? Por mais que eu tome head, é o melhor cenário, ó. O Cruzeiro em casa, dos últimos 5 jogos, todos eles dão menos de 3,5. Já fora do Inter, menos de 3,5 em 4 de 5 jogos. Confrontos diretos, menos de 3,5 em 4 de 5 confrontos também. Eu vou indicar esse under e não tem jeito. Aqui a tropa do under vai cantar e vai cantar sem dó. Menos de 3,5, deixa eu ver a cotação. Odd 1,21 para bilhete personalizado é o que eu vou trabalhar. Operação simples aqui eu não vou me expor, vou ficar de fora. Só vou trabalhar em escanteios e cartões. O Cruzeiro em cantos tem uma média de 8 e o Internacional 3,4. Eu vou indicar mais de 7 escanteios pela relevância da partida. Já para cartões, 2,2 do Inter contra 3 do Internacional.
eu vou me arriscar para menos de 8. Menos de 8 cartões no jogo, tá? O Internacional ultimamente está tomando muito cartão, tem bastante jogador que tá ficando desfalcado, então acho que para esse jogo eles vão tentar se controlar mais, por isso eu vou para menos de 8. Nosso próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é entre Fortaleza e Flamengo, às 16 horas, cotações bem equilibradas, odd 2,75 para o Fortaleza, contra um odd 2,60 ao Flamengo. E aqui eu vejo muito cenário de under, tropa, mas por um aspecto eu fui pro over. Eu já vou explicar o porquê, eu vou para mais de 1,5, tá? Porque a relevância do jogo é importante, o Flamengo tá aqui em sexto, ó, qualificado para a Copa Libertadores, se vencer vai a 53, então tá de olho no G4 para garantir de fato aí uma vaga na Libertadores, e o Fortaleza vem em nono, também é um jogo relevante para eles estão com 42, se vencerem vão a 45, tá? Então eles garantem mais ainda uma vaga na Copa Sul-Americana, e se continuarem pode até pegar uma Libertadores ou qualificação. Por que eu vou indicar o mais de 1,5 aqui? O Flamengo em 30 jogos marcou 44 gols. E o Fortaleza em 29 marcou 34 e sofreu 32. Por esse aspecto eu sou obrigado a trabalhar um over. O mais de 1,5 do Fortaleza em casa aconteceu em todos os jogos, nos últimos 5. E do Flamengo fora, em 4 de 5 aconteceu mais de 1,5. Vamos ver confrontos diretos? A maioria também, ó, mais de 1,5 gols, nos últimos 5. Então até estudei trabalhar um under, mas vai ficar arriscado. Tá chegando o final do campeonato, as equipes vão pra frente, vão pra cima, estão nem aí. Então pela relevância dos jogos, é mais pra over esse jogo do que pra under, é o que eu vou indicar pra vocês, tá? Mais de 1,5 aqui, a cotação 1,35 para bilhete personalizado. Operação simples, eu não vou me expor, vou ficar de fora. E em cantos, o Fortaleza tem uma média de 5,5 e o Flamengo 3,7. Eu vou para menos de 13. Tá? A média do Flamengo em escanteios não é alta, eu acho que eles vão tentar dominar mais a bola, então vou para menos 13. Já para cartões, 2,2 do Fortaleza contra 2,9 do Flamengo. Aqui eu vou para mais de 3 pela relevância do jogo. Vamos continuar no Campeonato Brasileiro, porque o Bragantino enfrenta o Corinthians. Cotação em 60 para o Red Bull Bragantino, de olho nas primeiras posições, hein? Pode brigar ainda por título. E o Corinthians a 5,50, nadando contra o rebaixamento. Se a gente olhar na classificação, o Corinthians está em 19º, situação bem semelhante ao do Internacional, eles estão meio que distante da zona, mas estão ao mesmo tempo próximo pela pontuação. Tá? O Corinthians, se não vencer, mantém nos 40, se o Inter vencer esse jogo contra o Cruzeiro, já vai a 42, então já bota o Corinthians lá para baixo. É um jogo importante para os dois lados. Para o Red Bull Bragantino, como eu falei, tem chance de título ainda, tá em terceiro, se vencer vai a 58. Jogando em casa, levem pro ao vivo a vitória do Red Bull Bragantino a 1,60. Essa cotação tende a valorizar e pelo futebol que eles vêm jogando faz algum sentido. Já para a operação simples, eu indicaria o mais de 1,5. O Red Bull Bragantino em casa, o mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 jogos e o Corinthians fora, mais de 1,5 em 4 de 5 também. É o mesmo cenário do jogo do Fortaleza e do Flamengo. Jogo importante para as duas equipes, elas estão buscando algo, então final de campeonato tem tendência a over goals. Vou trabalhar um mais de 1,5 aqui, beleza? Mais de 1,5 gols. A cotação 1,37 para bilhete personalizado é o que eu indicaria aqui para vocês. Quem não quiser se arriscar nesse mais de 1,5 pode fazer um empate anula, tá? Empate anula ao Red Bull Bragantino, a cotação 1,23. É uma odd um pouquinho semelhante e que também para mim faz um certo sentido, principalmente pelo Bragantino estar jogando em casa e pela relevância do jogo ali para eles, beleza? No ao vivo é aquilo ali. Vitória seca, a odd 1,62 aí na Betano. Para escanteios, o Bragantino tem uma média de 8,5 e o Corinthians 2,9. Eu vou indicar um cenário para race 3 cantos para o Bragantino. Eu acho que eles vão fazer os 3 primeiros escanteios do que o Corinthians. Então fica aqui critério para cantos em race. Já para cartões, o Bragantino 3,1 e o Corinthians 2,2. Pela relevância, eu vou para mais de 3. Vamos agora voltar lá para a Europa porque tem Fiorentina versus a Juventus. Jogo às 16h45, cotações bem equilibradas, as duas equipes vêm jogando um bolão. A Fiorentina começou muito bem essa temporada, tá? A cotação tá 2,90 para eles, contra a Juventus a 2,55. A cotação tá mais baixa para a Juventus, tropa, porque a Juventus é uma equipe que tá sofrendo pouquíssimos gols. O sistema defensivo deles é muito forte. Tá aqui em segundo, ó, 10 jogos venceram 7, empataram 2 e perderam apenas 1. Marcaram 16 gols e sofreram apenas 6. Já a Fiorentina em sétimo, 10 jogos venceu 5, marcou 18 gols e sofreu 14. Eu vou indicar um cenário para menos de 3,5. Principalmente pela Juventus, jogar fora de casa contra uma equipe que vem bem, e a Juventus tem um sistema muito forte defensivo, então por isso eu estou indicando menos de 3,5, tá? Se a gente olhar aqui fora de casa, a Juventus em 4 de 5 deu menos de 3,5, a Fiorentina em casa, menos de 3,5 em 2 de 5, mas em total aqui, ó, menos de 2,5 na maioria. Nos últimos 5 confrontos diretos, o menos de 3,5 funcionou. A tropa do under aqui vai cantar também, beleza? Só deixa eu olhar a cotação.
menos de 3,5, odd 1,32 para bilhete personalizado, é isso aí. Operação simples, eu vou ficar de fora, não vou me arriscar e fico de fora aqui. Para escanteios, a Fiorentina tem uma média de 6,2 e a Juventus 4,9. Eu vou para mais de 7 escanteios, na maioria dos confrontos diretos aconteceu mais de 7. Já para cartões, a Fiorentina 1,8 e a Juventus 2,3. Eu vou me arriscar e vou pegar um menos 8. Menos de 8 cartões na partida. A média de cartões das equipes não é tão alta, então acho que o under aqui vai funcionar. E pra gente finalizar nossa rodada lá na Europa, tem um jogo aqui do Real Madrid versus o Raio Vallecano. Bellingham, não tem jeito, né, tropa? Eu avisei, eu falei pra vocês que foi a melhor contratação do Real Madrid nessa temporada. Quem tá aqui no canal tá ligado que eu já falava do Bellingham até lá no Borussia Dortmund. É um guri que joga muita bola, tropa. Joga muita bola, vai brigar por bola de ouro aí nos próximos anos, junto com o Vinícius Júnior, tem futebol pra isso. O Bellingham vem jogando muito bem e vem sendo o nome revelação aí do Real Madrid, embora lá no Borussia Dortmund pouca gente conhecia e jogava já um bolão. Jogava muita bola. Tá? Vai virar ídolo aqui do Real Madrid jogando esse futebol que ele vem jogando. Eu acredito, tá? Esse jogo às 17 horas, o Real Madrid muito superior ao Raio, o Raio Vallecano tá lá embaixo, tá? A cotação tá 12 para eles vencer e o Real Madrid a 1,29. Eles não estão tão embaixo o Raio Vallecano, tá? Eles vêm aqui em sétimo, eles não estão lá embaixo. Mas pelo futebol que eles vêm apresentando, o Real Madrid é muito superior. De 11 jogos, eles só venceram 4. O Real Madrid de 11 venceu 9. O Raio empatou 5, o Real Madrid empatou 1. O Real Madrid perdeu 1 e o Raio Vallecano perdeu 2. Aqui a média de gols do Raio é baixíssima. De 11 jogos marcou 14 gols e sofreu 15. Já o Real Madrid de 11 marcou 23 gols e sofreu 8. É um jogo para mim que pode acontecer mais de 1,5. Principalmente pelo fator do Real Madrid jogar em casa. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, o mais de 1,5 em casa do Real Madrid aconteceu em 4 de 5 jogos. Já do Raio Vallecano fora, o mais de 1,5 em 3 de 5. Se eu olhar no total, a maioria dos confrontos diretos, o mais de 1,5 aconteceu. Então é isso aí que o Bruxo vai indicar pra vocês, tá? Vou me expor no resultado final, a odd tá muito baixa pro Real Madrid. Então eu prefiro pegar o cenário de gols, a cotação 1,18 é a indicação do Bruxo, beleza? Para escanteios, o Real Madrid tem uma média de 6,8 e o Raio Vallecano 3,8. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, o Real Madrid 1,9 e o Raio Vallecano 2,3. Eu acredito que o Raio Vallecano vai sofrer mais cartões que o Real Madrid. Então vou no handicap menos de 0,5 para fora. Eles têm que sofrer mais cartões que o Real. E pra gente finalizar agora a nossa rodada desse domingão, o último jogo, Coritiba enfrenta o Goiás. Jogo às 18h30, duas equipes que estão apanhando de todo mundo, precisando muito vencer. Confronto direto aqui, tá, tropa? Aqui é confronto direto. A cotação 2,40 pro Coxa contra o mod 3 ao Goiás. Se eu mostrar a classificação, ó, tropa, são duas equipes que estão tentando fugir da zona de rebaixamento. O Goiás em 18º, 31 jogos, venceu só 7, marcou 32 gols e sofreu 46. Ambas as equipes têm uma média acima de 1 gol por partida. Tá? O Coritiba está em 19º, de 31, marcou 35. Pela relevância do jogo, eu vejo um jogo muito aberto. As equipes já estão sendo rebaixadas, então elas não têm mais o que perder. Não importa se o Goiás vence de 4-0 ou se o Coritiba mete de 3-2, eles estão nem aí para gols. Eles querem escapar dessa zona. Então eu vejo um jogo muito aberto. Sem contar que o Coritiba aqui em casa, ó, tropa, eu vou mostrar isso aqui também, ó. Mais de 1,5 nos últimos 5 jogos. Eles perderam a maioria, 4 derrotas e 1 vitória. Já o Goiás fora, mais de 1,5 em 4 de 5. Tá com uma cotação bem interessante pro mais de 1,5. Tá com uma cotação bem bacana, tá? Eu vou me arriscar. Mais de 1,5 tá pagando 1,42. Por eu acreditar que vai ser um jogo aberto, isso aqui pra mim tem um certo valor aí pra gente fazer um bilhete personalizado, tá? Isso aqui não é operação simples, isso aqui é bilhete personalizado. Eu vou me arriscar e vou pegar esse mais de 1,5 com uma odd de 42 aí. Para escanteios, o Coxa tem uma média de 5,3 e o Goiás 3,6. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Para cartões, o Coritiba 2,2 e o Goiás 2,6. Vou trabalhar mais de 3 cartões no jogo pela relevância, confronto direto. Tem tudo para acontecer em mais de 3 cartões. Até um cartão vermelho pode brotar, hein? É um cenário para vocês ficarem ligados. Beleza, minha tropa? É isso aí que o Bruxo indicaria para vocês operarem nesse domingão. Com muita cautela, responsabilidade e principalmente gestão de banca. Antes que eu me esqueça, no nosso bilhete pronto aí, como que a gente vai? A gente vai para menos de 3,5 gols no jogo da Fiorentina e a gente vai para mais de 1,5 gols nesse jogo aqui do Coxa. Forma um bilhete com odd 1,77. É uma cotação bem interessante para a gente trabalhar nesse domingão, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dos meus palpites, não esquece, só deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus, boa sorte pra gente, boa sorte pras apostas e vejo vocês no próximo vídeo.
E antes que eu me esqueça, muito obrigado pela sua participação até aqui, tá? Principalmente vocês que comentam, eu leio todos os comentários, vocês são demais, tá? Tanto elogio quanto crítica, não tem problema. A gente tá aqui pra justamente trabalhar e ajudar um ao outro e tentar melhorar o máximo possível aí pra vocês, beleza? Fiquem com Deus e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá, valeu!